Olá, segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 13ª aula de Sociologia, né? Eu dei uma olhada aqui na apostila porque eu não lembrava se era 13ª ou 12ª, referente ao módulo 13 da apostila de vocês. Nesse módulo a gente vai ver o posicionamento dos três principais sociólogos modernos, né? Do Durkheim, do Marx e do Max Weber, a respeito da religião, da influência da religião nas sociedades, tá? Primeira análise, primeiro ponto de vista que a gente vai ver é o ponto de vista de Émile Durkheim. Gente, o Émile Durkheim, ele considera a religião como um fato social, né? E assim, ele considera que a religião aceita, assim, modela a sociedade. De que forma? Impondo regras e costumes, né? Definindo o sagrado e o profano, né? Separando o sagrado e o profano. É uma forma de coesão, é uma amálgama, é uma argamassa usada, praticada pela sociedade, percebe? A religião, então, teria sua função social definida pela coesão dos membros dessa coletividade, dessa sociedade, através de compartilhamento, né, de cultos, de rituais, de regras a serem seguidas, né, de paradigmas a serem definidos. Veja, existem vários aspectos sociais na religião também. Se nós formos pensar, toda reunião religiosa é uma reunião social também. As pessoas lá nessa reunião religiosa formam uma parcela da sociedade que tem em comum a religião e partilham, né, compartilham dos mesmos direcionamentos. Veja, dos mesmos direcionamentos morais, né? É uma massa que tem o mesmo direcionamento moral, que obedece às mesmas regras morais, né? A princípio pratica os mesmos dogmas, as mesmas definições éticas e morais, consequentemente. Veja, se aquela religião determina que os seus componentes, os seus seguidores devem praticar a caridade, aquilo se torna um objetivo dessa comunidade. Portanto, o compartilhamento social, o compartilhamento de fatos sociais dentro da religião, que também é um fato social, se torna um elemento de coesão dessa comunidade, ok? Essa é a visão de Max Weber. A gente passando para Karl Marx e Friedrich Engels, né? Friedrich Engels. Eu sempre falo Frederic, mas é Friedrich Engels, né? Bom, Karl Marx e Engels, né? O Karl Marx é o grande conhecido pela autoria do materialismo histórico. Então, para ele, não é a consciência que forma o indivíduo, mas sim o indivíduo, as condições materiais do indivíduo que formam a consciência desse indivíduo. E para que ocorram essas condições sociais do indivíduo, essas condições materiais do indivíduo, tem que ser analisada a relação de trabalho, tem que ser analisada a forma de produção, a posição que esse indivíduo ocupa na cadeia produtiva. Então, para o Marx e para o Engels,
né? A gente agora vai resumir em Karl Marx para poder afunilar melhor, que foi um nome que ficou mais conhecido na história, né, da sociologia principalmente. A religião seria uma forma de alienação, seria uma forma de fazer com que os indivíduos se conformassem, né, se alienassem ao processo de revolução, de tomada de poder pelo proletariado, através de uma consolação messiânica, né? Através de uma ajuda messiânica. Então, para o Karl Marx e para o Friedrich Engels, veja, a religião seria comparada ao ópio, né? Comparada à cocaína, qualquer droga que viciaria o seu usuário, tornando-o amortecido, tornando-o mais alienado para a realidade, né? A gente tem que ver, tem que analisar bem a doutrina marxista, a doutrina materialista histórica, para poder entender o que o Marx quis dizer com alienação, né? Para poder entender o porquê do Marx ter chamado a religião de um fator alienante na sociedade. Porque, como nós vimos no passado, na própria sociologia, Karl Marx definiu a sociedade em duas grandes categorias, né? Karl Marx dividiu a sociedade em duas grandes categorias. Os proprietários dos meios de produção e os trabalhadores. E na teoria do Karl Marx, o proprietário dos meios de produção teria um lucro muito maior com os produtos feitos pelos trabalhadores do que o trabalhador teria com o seu trabalho. Ou seja, o trabalho a força de trabalho do indivíduo geraria uma coisa chamada mais-valia. Então, assim, na verdade, ele não, traduzindo em palavras mais simples, ele não ganharia o justo pelo trabalho que desenvolve, pelo produto que ele faz. O produto seria vendido com um lucro maior, muito maior, né, com um percentual de ganho maior, e esse lucro seria só do proprietário dos meios de produção. Essa é a teoria marxista, gente. E Karl Marx e Friedrich Engels, vamos falar só Engels, né, pra gente, para poder facilitar o trava-línguas. Para o Karl Marx, a religião é um fator de alienação. Aí a gente vai ver Max Weber. Para o Max Weber já tem uma influência muito grande das religiões na forma de agir do ser humano, né? do indivíduo social. Veja, gente, há pouco tempo atrás nós vimos, eu até pedi uma pesquisa para vocês a respeito do principal livro do Max Weber e um resumo da opinião do Max Weber em relação às reformas religiosas. Pois bem, para o Max Weber, as religiões têm muito a ver com o progresso econômico e financeiro e o sucesso capitalista dos indivíduos, né? dos seus adeptos. A religião teria a ver com o sucesso, né? Como a gente fala quando o cara é bem sucedido? Com o sucesso desse cidadão, porque determina dogmas, na verdade, a religião vai determinar o que é correto e o que é incorreto, né? O que é pecado e o que é sagrado e o que é salvação. Então, a religião católica, nós sabemos que desde a Idade Média condena a usura,
condena o lucro e condena o enriquecimento num todo, certo? Mas a gente não pode esquecer que isso é um tanto quanto hipócrita, né? Porque a nobreza sempre foi detentora de muitos recursos financeiros e a igreja da mesma forma, certo? Então a gente tem que olhar e sair do senso comum, como eu falo sempre, estudar e perceber algumas contradições nesses discursos. Então, nessas doutrinas. Então, quando o Karl Marx define que a religião protestante tem mais a ver com um impulso, é um impulso, né? Com incentivo ao desenvolvimento capitalista, ele está certo. Porque na religião cristã católica existia, como eu acabei de mencionar, condenação do lucro. Né? O lucro seria pecado. E o trabalho seria um castigo que o indivíduo teria sofrido, né? Um castigo divino que o indivíduo teria sofrido pela saída de Adão e Eva do paraíso. Aí o indivíduo era obrigado a trabalhar, porque lá no paraíso Deus proveria tudo para o indivíduo. Na religião protestante, na doutrina protestante, gente, o trabalho é visto como uma forma de salvação. O trabalho com a parcimônia, lembra na pesquisa que eu pedi para vocês? O que era parcimônia e ascetismo? A parcimônia seria não gastar o dinheiro obtido com o trabalho com luxúria, com consumismo excessivo de bens materiais, certo? Com incentivo à preguiça. Ou seja, o ascetismo, né, a vida com o mínimo e o acúmulo de capital, seria um processo de salvação para Max Weber. Gente, nesse módulo 13 de Sociologia do segundo ano, são essas principais visões que devem ser observadas, tá? A visão de Emile Durkheim a respeito da religião estar totalmente ligada à sociedade, ser um fato social, ser uma forma de coesão moral da sociedade, certo? Ser um dos fatores de coesão moral da sociedade. Segundo a doutrina marxista, a religião representaria mais uma forma de alienação do trabalhador na luta de classes e no despertar do trabalhador para as realidades econômicas, né, para aquilo que eu falei a respeito do lucro, da mais-valia. Na visão de Max Weber, a gente pode observar que ele tem uma opinião muito precisa a respeito das influências que as religiões podem ter no desenvolvimento econômico, na adaptação do indivíduo ao processo de industrialização e ao processo de capitalismo. Acho que desse módulo era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Assim, de uma forma mais mastigada, né? Uma forma um pouquinho mais palatável, ok? Eu agradeço pela atenção de todos e desejo bons estudos.